forma bastante objetiva. Hoje vivemos uma época de uma guerra declarada. E politicamente, eu sempre falo isso, a política é boa, não confunda política com politicagem, tá certo? A política boa é aquela honesta, que bons políticos fazem. A politicagem é feita pelos maus políticos, tá? São as transações escondidas, que envolvem corrupção, envolvem favorecimento, lobby e assim por diante. Eu quero dizer que hoje nós vivemos uma época declarada de guerra. As pessoas estão vestindo bandeiras, mas estão esquecendo o principal, que a única bandeira que tem que ser hasteada é a bandeira da justiça, aquilo que é correto. Aí vem aquele papinho furado, cada um tem um ponto de vista. Bom, uma coisa é você ter pontos de vistas, outra coisa é a coisa certa e a coisa errada. Elas são bem distintas, tá ok? Eu tenho ponto de vista no cenário político. O meu adversário pode ter um outro ponto de vista, desde que os dois estejam nessa luta de ideias e não de coisas certas e erradas. Então, onde eu quero dizer? Eu não quero falar com o político hoje, porque eu aprendi uma coisa com um psiquiatra. Ele falou assim: Milton, não perca tempo em dar lição de moral para quem não tem caráter, tá bom? A pessoa que não tem caráter, ela vai sorrir com um ar sarcástico da sua cara, porque ela não tem consciência, é um psicopata. A pessoa é extremamente fria, calculista, egoísta, ela não está preocupada com o teu próximo. Então você vai perder a saliva. Você vai dar lição de moral num cara que não tem moral. Eu aprendi isso com ele. Então, eu não quero falar com as pessoas que não têm caráter, com os políticos que não têm caráter. Eu quero falar com você, trabalhador, você que paga seus impostos, você que tem uma família, tem seus filhos, tem as suas obrigações. É com você que eu quero falar. Porque esses pilantras, esses safados aí, e não é só da área política não, viu? Tem os apoiadores. Ou eles são cegos, doutrinados, como a gente sabe muito bem que a esquerda implantou isso desde as escolas, ou eles são simplesmente cúmplices do crime. Eles simplesmente assinam embaixo todos os atos de injustiça, de corrupção, de maldade. Eu, sinceramente, quando eu vejo esse embate esquerda, direita, aí tem um centrão. O centrão, para mim, é o pior. É o pior. Porque o centrão é aquele que se aproveita, é aquele que não fica nem de um lado e nem do outro. Ele fica jogando nesse meio para achar um espaço para ele. Eu não sou tão radical nesse ponto, mas também não sou tão radical no outro. Eu sou morno, sabe? Você conhece a história do morno? É o covarde, o safado, o vagabundo, que não se posiciona porque ele é oportunista, ele quer ficar do lado central, articulando onde ele vai ganhar, entendeu? Esse é o centrão. Já o lado esquerdo, isso aí pra mim, sinceramente, a esquerda pra mim no Brasil, ela é nojenta, ela é asquerosa, ela é cruel, ela é mentirosa. Como que eu sei disso? Pelos resultados. Ficaram 20 anos no poder, 20 anos no poder, e fizeram o quê? Destruíram tudo. Contra fatos não há argumento. Agora, existe uma direita extrema que está no poder. E quais são os fatos? A economia está se recuperando, a educação... é um processo muito lento. É uma destruição. A educação está começando a dar os seus primeiros passos. A mídia internacional e a economia internacional já está vendo o Brasil como o quarto país que mais se investe hoje, né? E a gente vê alguns resultados, né? Através do governo Bolsonaro, você vê Paulo Guedes, aquele capitão Tarcísio, desculpa. Você vê também o Sérgio Moro. São pessoas qualificadas, capacitadas, que estão gerando uma política diferente. Que eu não vejo nenhum ato de corrupção dentro do governo, tá certo? E se há, tenho certeza que as atitudes tomadas para punir, elas são muito mais eficientes. Ou seja, não é uma corrupção
organizada, não é uma quadrilha. Se houver alguma coisa, é uma coisa isolada e será duramente combatida. Bom, enfim, onde eu quero dizer com tudo isso? Eu estou falando de política, e eu estou em Ubatuba, eu sou de Ubatuba, e que tem a ver Ubatuba? Ubatuba fica no Brasil, filho. O que acontece no Brasil vai refletir em Ubatuba. Como eu sou de Ubatuba, eu sou peixinho pequeno, eu tenho que começar a trazer para a população de Ubatuba um pouquinho da informação que eu tenho, da conscientização que eu tenho, para que você reflita sobre as questões políticas, sim, no parâmetro nacional e também municipal. Os canalhas, os vagabundos, essa história de esquerda, né, ideologia de gênero, você vê corrupção em massa, orquestrada, organizada, é uma quadrilha. Você vê, por exemplo, um vídeo que eu postei há um tempo atrás, os favorecimentos, né, as gratificações, os salários superfaturados, os benefícios que não param, tem até benefício fruta. Você acredita nisso? Benefício fruta. Existe o benefício da pensão de alguém poderoso que quando morre deixa para sua filha ou filho uma herança eterna de pensões. Só não pode casar, né? Não pode casar. Se casou, perde a pensão. Então tem hoje vários benefícios que agridem a sociedade, que agridem a honra, que agridem o trabalhador honesto. Só que a gente tem que pensar que todos esses estão lá porque um grupo de pessoas mal informadas, sem consciência nenhuma, vamos dizer assim, existe dois tipos de crime, né? O crime culposo e o crime doloso. Qual é a diferença? O culposo, você errou, mas não houve a intenção. Já o doloso, o dolo, já houve a intenção, foi premeditado. Quando uma pessoa está mal informada e não tem consciência, ela comete um erro, um crime. Esse crime chama culposo, tá? Eu não tive intenção, mas eu cometi. Mas o outro não, é com dolo, ele pensa, ele articula, entendeu? Esse é o pior, esse é o safado, o vagabundo e o canalha. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, a única forma de você purificar a política no âmbito municipal, estadual e federal, primeiro, é você se informar corretamente, ter consciência do que você está fazendo, para não cometer o crime culposo, porque vai ser culpa sua, amanhã você não pode reclamar. E o vagabundo canalha que apoia, por exemplo, criminosos dentro da política, levanta uma bandeira corrupta, esse aí de culposo não tem nada, ele é dolo, é doloso. Ele sabe o que está fazendo. Contra fatos não há argumento. Então você quer mudar a política, você quer mudar a situação, o cenário político, começa a mudar você. Ah, eu não gosto de ler, começa a ler. Ah, eu não gosto de assistir vídeo, começa a assistir. Começa a se informar. Começa a buscar realmente a verdade. Aonde está a verdade? Começa a perceber não o que as pessoas falam, mas sim as suas ações. Um grande mestre disse isso. Não observais aqueles que falam, porque falam com retidão, mas em seus corações armam laços. Então observem as suas ações. Então olha as ações de 20 anos de uma esquerda podre, que destruiu todo um país. São ações. O que eles falam, o discurso deles é maravilhoso. O discurso bonito, cara, de democracia. Que democracia onde? Eles nunca foram democráticos. Eles são manipuladores de uma massa desinformada. Eles são ditadores. Eles querem impor a vontade deles. As ações deles é desgraça, é maldade, é maléfica. Agora, o outro lado, que eu gosto muito do governo Bolsonaro, eu gosto muito dele, da personagem dele, da persona dele, eu gosto muito. Porque ele é autêntico, ele está com raiva, ele expressa, até palavrão ele fala. Ele é muito espontâneo, ele é ser humano.
Que nem as pessoas atacam ele, ele não é politicamente correto. O restante, os antecedores... desculpa, fugiu a palavra. O que antecedeu ele eram politicamente corretos e ferraram o país. Ele é autêntico, ele é verdadeiro, e as pessoas reclamam e batem nele pra caramba. Entendeu? Mas ele é autêntico. Fala algumas besteiras? Fala. Ele agride? Agride. Ele bate? Bate. Mas olha as ações dele. Eu não vejo nenhum racismo nele. Eu não vejo um fascista. Eu não vejo nada disso. Eu não vejo. As ações dele ele está melhorando, sim, a economia, ele está tirando o Brasil do buraco, ele está moralizando e está defendendo as famílias. As ações dele é muito superior às ações dos antigos governos. Então, gente, acorda, tá? Nós estamos em Ubatuba hoje. Amém. Ubatuba, uma cidade maravilhosa. Hoje todo mundo reclama das ruas, todo mundo reclama de tanta coisa, coloca na conta do governo atual, mas vai olhar os governos anteriores que eles fizeram. Vai olhar as dívidas que deixaram. Vai ver o que tudo aconteceu nos bastidores que você não sabe e faz um julgamento precipitado. Jogar pedras é a coisa mais fácil. A única coisa que eu peço para vocês hoje, examinem, se informem, para de ser massa de manobra, para de ser gado, seja uma pessoa pensante, intelectual. Quando eu falo intelectual, usa o intelecto, usa o raciocínio. Começa a se informar direito para que você não cometa o seu crime de culpa. E os canalhas, que nem o psicólogo falou para mim, o psiquiatra falou para mim, com isso não vou perder tempo. Eu só sei que aquilo que você planta, você colhe. E uma hora você vai colher. Agora, não vamos deixar nossa cidade, nosso estado, nosso país na mão de canalhas. Essa é a minha mensagem para hoje.